Olá pessoal, vamos começar um novo assunto agora. Para contextualizar, nas últimas aulas a gente falou sobre implementações para listas. Claro, o assunto da última aula eram listas ligadas, diversos tipos, mas lembra aquilo que eu falei no início, né? Tem o conceito mais geral de lista, que é essa sequência aí de sequência estável de elementos, e a gente pode implementar isso usando um vetor, pode implementar isso usando uma lista ligada. Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre pilhas, tá? Que é um tipo de estrutura de dados muito específica, que aceita algumas operações bem clássicas dela ali, muito útil para resolver diversos problemas, e que tem que ser implementado usando listas. Daí vão ter várias maneiras de implementar, justamente porque existem diversas maneiras de implementar uma lista. Feito esse contexto aí, né, esses assuntos vão se conectar, vamos falar sobre o que é uma pilha, tá? E a boa notícia nesse sentido é que é bastante intuitivo, né? Quando a gente pensa numa pilha, a gente pensa em um objeto sobre o outro, né? E se os objetos forem pesados o suficiente e a gravidade estiver ali atuando, a gente não consegue mexer nos objetos que estão embaixo, enquanto tem outros objetos em cima, tá? Então, quando a gente fala de uma pilha, eu estou pensando nessa analogia mesmo. Olha, imagina que eu tenho uma base aqui e eu começo a colocar objetos aqui. E eu só vou conseguir mexer em cima, né, no que a gente chama de topo da pilha. Então, esse aqui é o topo, e daí já vem a peculiaridade da pilha, né? Que é assim, se eu estiver nessa situação, eu estou pensando aqui em objetos físicos pesados, se eu quiser colocar um novo elemento aqui, onde que vai ter que ser? No topo, né? Não vou conseguir levantar os outros e colocar, não, vou colocar no topo. Se eu quiser tirar, de onde que eu tiro? Do topo. E essa vai ser a dinâmica fundamental, a dinâmica clássica aí da pilha. Eu já vou falar a frasezinha tradicional que define isso, tá? Mas só para não me perder aqui, então, alguns sinônimos, né? Em português, a gente chama essa estrutura de pilha. Em inglês, o sinônimo para pilha é stack. Mas, vocês vão ver na literatura, o mais comum para encontrar falando de pilha é o acrônimo para o seu funcionamento, tá? É FIFO, né? Que vem de first, esse F que vem first, in, first, só ligando aqui, ó, first in, first out. Quer dizer, peraí, aí, ó, por isso que é bom a gente estar esperto, né? Acabei de definir para vocês as filas que a gente vai ver depois, que tem essa dinâmica. É exatamente o oposto disso, né? A ideia é exatamente o contrário. Quando a gente coloca um monte de gente aqui, né, na nossa pilha, os que primeiro entraram, coitados, estão soterrados lá, né? Então, é o contrário. Quem sai primeiro é quem entrou por último, tá? Exatamente o contrário do que eu escrevi aqui. Por isso que é bom pensar no que a gente vai falando, né? É bom validar. Então, é o last in, first out, LIFO, que é o acrônimo comum para pilha. Tá? Esse é aquele momento que eu faço a piadinha clássica, para ver se estava todo mundo atento, né? Para ver se a gente estava ligado, obviamente. Mas beleza, dito isso, então, assim, ó, com esse sinônimo, só para a gente saber o que está falando, é pilha em inglês, pilha em português, stack em inglês, mais comumente pelo acrônimo last in, LIFO ali, referente a last in, first out. A gente já sabe, então, conceitualmente o que a gente quer, tá? A gente vai querer uma estrutura de dados que tem esse comportamento, tá? Que quando eu for inserir, eu sempre insiro no topo. Quando eu for tirar, eu tiro do topo. Ela pode ter tamanho variável, ela pode aceitar inserções e remoções, mas sempre inserindo e removendo do topo. Essa é a ideia. Com essa ideia em mãos, o que a gente vai ver hoje, para deixar a coisa mais clara? A gente vai ver a implementação de uma pilha usando o vetor, e vocês já podem imaginar que a gente vai ver em aulas futuras a implementação de pilha usando listas ligadas. Tá? Quando eu falei que
tanto o vetor quanto listas ligadas eram tipos básicos ali, eram estruturas básicas para outras coisas, eu não estava mentindo. Mas a gente não vai ver essas duas hoje. Por quê? Porque eu quero mostrar uma aplicação de pilha, para a gente começar a entender a dinâmica que ela impõe nos problemas, nos algoritmos que a utilizarem. Então a gente vai ver uma implementação usando o vetor, e depois a gente vai ver aí algumas aplicações interessantes para entender melhor o funcionamento dela. Então, com essa ideia, está clara. A ideia, o conceito não é muito avançado, mas é permitido ter dúvida em toda parte. Então, está claro a ideia da pilha. E vamos ver então a implementação usando o vetor. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um certo vetorzinho que eu vou chamar de S nesse momento, tá? Em referência a stack, mas é um vetor qualquer, né, que vai operar com a minha pilha. Ele tem um certo tamanho pré-alocado, a gente já entra nos detalhes técnicos, mas vamos pegar a ideia, né? Ele tem um tamanho pré-alocado, e como eu quero inserir no topo e remover do topo, eu sempre mexo no topo, basicamente eu vou precisar de uma variável auxiliar, além do vetor, que me diz onde está esse topo. Tá? Então imaginem que eu tenho aqui um T, deixa eu até fazer o meu vetorzinho maior aqui, para ficar mais interessante, mas eu tenho o meu T ali, naquela posição. O jeito que eu vou interpretar isso, tá, não é a única maneira de implementar, mas é conveniente, vocês vão ver que fica bem prático a implementação, é que T é a próxima posição em que eu posso inserir alguém. Né? O meu vetor vai de 0 até n-1, como é de costume, e T é a próxima posição livre. Tá? Então, usando as cores aqui para nos ajudar, o que eu estou dizendo é que todas essas posições aqui tem os 3 pontinhos, né? Todas essas posições estão ocupadas, T é a próxima livre. Então, os elementos que estão empilhados estão entre 0 e T-1 nessa ordem necessariamente. Tá? Só para colocar um pouquinho de notação aqui, que nem vai ser tão necessário agora, mas eu uso essa notação, então é bom vocês se familiarizarem. Quando eu quiser me referir a esse subvetor, eu vou escrever S0 T-1. Tá? Então eu estou pensando no subvetor do vetor S, que vai de 0 até a posição T-1, inclusive. Né? Tem esse pedaço, é o pedacinho que eu achurei em rosa aqui. Então T é o topo da pilha, as posições de 0 até T-1 é o que estão ocupadas, e aí vem a parte legal, que são as operações. Como uma pilha é uma lista dinâmica, né, quer dizer, elementos podem entrar e sair dela, eu vou ter que ter operações de inserção e remoção, além de algumas outras para nos ajudar ali. Então vamos começar a pegar algumas coisas conceituais aqui dessa pilha. Se eu quiser verificar, primeira coisa, se a pilha está vazia. Qual que é a cara de uma pilha vazia? Eu falei para vocês que os elementos estão entre 0 e T-1. Então, se eu pegar aqui o S, e o T estiver aqui na posição 0, né, o valor do T for 0, quer dizer que os elementos estão entre 0 e -1, né, ou seja, um subvetor vazio. Não tem nenhum elemento. Esse é o caso da pilha vazia. Tá? Se T for igual a 0, pilha vazia. Tá? Eu não vou escrever formalmente como uma operação, mas é basicamente isso. Né? Se eu quiser fazer uma funçãozinha que me diz se a pilha está vazia, eu verifico. Se T é igual a 0, devolve sim, caso contrário, devolve não. Tá? Então, T igual a 0 indica pilha vazia. De modo complementar, eu nem vou fazer um outro desenho, tá? Vou aproveitar esse desenho mesmo. Então imagina que não estou mais nessa situação, mas na verdade agora eu estou com T nessa posição. Vamos ver se vocês estão atentos, hein? Se T estiver nessa posição, quantas posições livres tem a minha pilha? Quantas? Uma, exatamente, porque T é a próxima posição em que eu vou inserir. Então, quando ele está na última posição do vetor, né, no caso T for igual a n-1, ainda tem essa posição. Né?
tudo isso aqui está ocupado, mas ainda tem uma posição. Então, não é aí que eu queria chegar, isso foi só para ver se a gente está ligado, né? O que eu quero comparar é P igual a 0, pilha vazia. P igual a N. Vamos colocar a condição correta aqui, então. Se T for igual a N, aí sim, quer dizer que o subvetor de 0 até N menos 1, né, até T menos 1, que daí no caso seria N menos 1, está preenchido, minha pilha está cheia. Nem toda implementação de pilha tem um limite rígido ali, tá? Mas assim como a gente conversou sobre implementação de listas em vetores, que a menos que seja um vetor dinâmico, vai ter essa limitação, é o mesmo caso aqui, né? O vetor está pré-alocado, está alocado de certo tamanho, então essa condição de pilha cheia existe, tá? Então, para fazer aqui a comparação, se T igual a N, isso indica pilha cheia. Tudo bem? Tranquilo essa parte? São duas propriedades importantes da gente saber verificar, né? Porque se a gente não sabe, se a gente não souber verificar isso, é muito fácil a gente estourar, né? Dar bobagem ali, tentar tirar elementos de uma pilha vazia ou inserir elementos numa pilha cheia. Por isso que a gente começa por aí. Falando em tirar e colocar elemento, vamos aqui então para a função empilhar. E vamos olhar para essa figurinha para ajudar a gente, tá? Essa figurinha de cima. Se eu quero empilhar, eu quero colocar um elemento na próxima posição vazia, que é indicada justamente pelo T, foi o que a gente convencionou, certo? Então, para empilhar um certo elemento X, basta inserir ele em ST, na posição T do vetor S. Então, empilhar X, o que a gente faz é simplesmente ST recebe X. No entanto, se eu fizer só isso, eu deixei inconsistente a minha definição do topo, porque agora na posição T tem um elemento válido, é o elemento que eu acabei de empilhar. Então o que eu tenho que fazer? Com o índice T? Perdão? T mais 1, né? T recebe T mais 1. E aqui eu quero destacar detalhe de implementação, tá? Mas como a gente usa linguagem C, isso aqui pode ser feito da seguinte forma, olha. S, T++ recebe X. Tá? Isso fica prático para implementação, mas tem que ser cuidadoso, tá? Isso aqui dá certo porque o jeito que essa expressão T++ funciona, que o incremento funciona eu devolvo para a expressão que eu estou chamando o valor original do T e depois eu incremento. Tá? Isso é sutil, eu sempre chamo a atenção quando a gente usa isso, porque eu sei que confunde quem não está acostumado. Se o T vale, sei lá, vale 8, e daí eu faço T++ aqui, depois dessa operação o T vai valer 9. Mas o valor que o S vai receber aqui como índice vai ser 8. Tá? Pela posição do mais. O fato do mais estar depois significa, olha, devolve o valor original para a expressão da qual você faz parte e depois incrementa. Tá? Então, tudo compactado assim dá exatamente isso. Calcula isso e depois incrementa. Beleza? Então, isso é o empilhar. E só deixar claro que isso aqui é muito prático para a gente, então vocês vão ver código que a gente usa isso, mas isso é um jeito de empilhar, isso, né? Não seguro, no sentido que eu não estou verificando se a pilha está cheia. Tá? Então vocês vão ver mais para frente um quiz que eu vou deixar nas notas de aula lá, dizendo, vocês não querem fazer uma versão segura, né? Uma versão do empilhar, que verifica se tudo bem, se eu não estou fazendo bobagem antes de empilhar, né? Só fazer a versão que faz o teste antes. Mas para a praticidade, empilhar, a gente vai pensar que é só isso no momento. Beleza? Tranquilo? Esse foi o empilhar. O desempilhar vai ser bem complementar. Então, desempilhar quer dizer tirar o último elemento inserido, né? Last in, first out. Justamente o último que foi inserido que vai sair, tirar o elemento do topo. Acontece que o T não aponta para o topo, né? Para eu tirar um elemento do topo, eu tenho que olhar para a posição anterior a ele. Então vamos dizer aqui que eu vou desempilhar e guardar
em x. Tá? Só para... Se fosse uma função, pode ser um return, mas vamos dizer que é guardado em x, só para o exemplo ficar mais palpável. Então, como que eu faço isso? Eu vou fazer t recebe t menos 1, assim eu vou olhar para a posição correta, né? Vou descer aqui, e já vai estar atualizado o t também, porque eu vou estar tirando, eu vou estar contando que aquele elemento não está mais lá, né? Então o topo diminuiu, e daí eu vou fazer x recebe st, né? O elemento que estava no topo agora me é devolvido, e eu considero que o topo agora é essa posição anterior. Vejam que a gente não vai se preocupar em corromper aquela informação que está lá, mas para todos os efeitos, os elementos válidos da minha pilha estão entre 0 e t menos 1. Então o st aqui, eu estou supondo que é uma posição disponível, uma posição vazia ali. Tá? Eu devolvi ela e depois ela pode ser usada para outra coisa. Faz sentido? Tudo bem? De modo semelhante com aquilo, tem uma versão compacta, em C pelo menos, né? Que é fazer S menos t, contrário. X recebe, faltou o X recebe aqui. X recebe S menos t. Note que agora é o complementar daquele, né? O fato do menos estar antes significa que ele vai decrementar o valor do t e devolver para a expressão que o chamou o valor já atualizado. Por isso que isso aqui é equivalente a isso, né? Decrementa o t e daí calcula x recebe st mais o t menor já. Beleza? De modo semelhante, essa função não está verificando se a pilha está vazia, porque se você tentar remover de uma pilha vazia, dá bobagem. Então, não é uma função segura nesse sentido, é uma função mais compacta, mas dá para fazer a versão que é cuidadosa. Pode perguntar. Em cima o x é o conteúdo que eu quero guardar, é o valor. Embaixo o x não é uma função, o x é só uma variável que vai receber quem estava no topo. Nos dois casos x é uma variável, né? Mas em cima eu estou supondo que ela tem o valor que eu quero guardar na pilha, e embaixo é a minha variável auxiliar que vai receber o valor. Tudo bem? Isso aqui é só para o exemplo ficar mais simples, tá? Porque se a gente vai implementar isso de modo modularizado, provavelmente o que eu faria é uma função que recebe x, e daí eu faço st mais recebe x, né, o parâmetro, o valor, e aqui seria return s menos t, né? Eu devolveria se eu fizer com uma funçãozinha. Aqui eu só estou pensando que eu estou usando direto no código, né? Não estou usando com uma função bem comportada, então eu estou fazendo uma atribuição direta ali. Tudo bem? A gente vai ver com mais detalhes, aí dá para fazer, como eu estou falando, com uma função, tudo bonitinho, mas o coração das funções é isso mesmo, tá? As operações são muito simples para empilhar e desempilhar, muito direto. Antes da gente fechar essas operações fundamentais de pilha, só uma observação que eu não fiz aqui atrás. A gente falou que t igual a n é pilha cheia, t igual a 0 é pilha vazia. Uma coisa que eu não falei claramente é t é o número de elementos que está inserido lá. Como começa em 0 e o t está na próxima posição livre, t é exatamente o número de valores que tem aqui. O número de valores entre 0 e t menos 1 é o índice t. Então, se eu quiser saber quantos elementos tem na minha pilha, é só devolver o próprio t. Beleza? Perdão? Não, com certeza. Eu estou falando assim, se a minha pilha está consistente, eu estou usando a minha pilha. Daí alguém me pergunta, quantos elementos tem na sua pilha? Return t, devolve t para ela. Só isso. Na pilha tem que estar, né? A minha pilha tem que ter sido inicializada corretamente. Eu criei o vetor, coloquei t igual a 0 no início. Daí para cada inserção o t foi incrementando, para cada empilhamento ele foi incrementando. Eu só estou dizendo que eu não tenho que manipular ele, né? Ele já é o próprio valor do número de elementos. Quando você quiser devolver, é só devolver. Então tá bom, tem isso. Outro detalhe, tem implementações de pilha que só aceitam empilhar e desempilhar, tá? Mas vamos supor que eu quero fazer olhar o que está no topo para decidir alguma coisa, né? Tipo, eu quero olhar antes de tomar uma decisão. Então você pode também ter a funçãozinha consulta. Só que não é consultar qualquer posição. Uma pilha tradicional, eu só mexo no topo. Então a consulta é olhar o topo, tá? Então aqui no caso, é até sem graça que essa consulta é simplesmente, olha, x aqui, né, que é a minha variável para receber aquilo lá,
vai receber S de T-1. Né? Note que eu coloquei T-1 porque eu não estou desempilhando, só estou falando, devolvendo, caso o meu algoritmo tenha que decidir alguma coisa com base nisso. Pode acontecer. Antes da gente prosseguir, uma informação importante que tem que colocar aí é referente à eficiência dessas operações. Tá? E qual que é a eficiência dessas operações? Fica a dica que todas elas têm a mesma eficiência. O de 1, né? Tempo constante. Isso significa, para deixar claro, quando eu falo constante, é sempre constante em relação a quê? Né? Em relação ao número de elementos da pilha, em relação ao tamanho da pilha. Notem que nenhuma dessas operações fica mais cara quando a pilha está cheia, tá com um monte de gente, ou está com pouquinha gente. Se eu tiver 1 bilhão de elementos na pilha e vou empilhar 1 bilhão e 1, tudo bem, vai ser tempo constante. Se eu tiver 2 elementos na pilha e vou desempilhar, mesmo custo. Tá? Então o custo de operação da pilha não é sensível ao número de elementos nela, por isso que a gente diz que é constante. Beleza? Então todas as operações ali têm toda operação com eficiência O de 1, né? Especificamente O de 1 aí constante em relação ao tamanho da pilha. Tá bom. Basicamente é isso a implementação de pilha em vetor. Tá? Agora a gente já vai partir para uma aplicação para usar a pilha para entender aí um probleminha interessante. É um probleminha bem desafiador, tá? Que eu vou mostrar para vocês, mas que é bem interessante, que é um probleminha fundamental aí da computação. Só uma observação antes. Do mesmo jeito que eu falei, quando a gente estava falando de listas implementadas em vetores, que dá para implementar um vetor redimensionado automaticamente, se eu estou implementando uma pilha num vetor, também dá. Né? Também dá para pensar nisso. Tipo, ao invés de ser simplesmente ter o caso da pilha cheia aqui, eu posso pensar num vetor dinâmico. Um vetor que quando eu vou empilhar um elemento e eu detecto que eu não tenho mais posições, eu aloco um novo vetor, copio todo mundo para lá e aquela coisa toda que a gente já discutiu. Tá? Então, só para deixar isso no ar, assim, ó, isso também é uma possibilidade. Na nossa implementação mais simples eu não vou fazer isso, mas poderia. Tudo bem? Alguma dúvida sobre a implementação da pilha? Que agora a gente vai começar a usar ela. Né? Tranquilo? Acho que tanto a pilha quanto a fila, que é uma estrutura complementar ali que a gente vai ver no futuro próximo, acho que tem essas características de que assim são estruturas de dados bastante simples, até porque o funcionamento delas é muito rígido, né? Elas aceitam certas operações, não aceitam outras. Apesar de elas não serem, por conta disso, as estruturas mais versáteis, né? Elas são bem rígidas nas operações que elas aceitam, elas são super importantes para impor certas dinâmicas, para resolver alguns problemas, né? Para conseguir alguns algoritmos bem eficientes ali. Então, pilha e fila, a gente continua vendo elas aparecendo no meio de algoritmos mais complicados por muito tempo.